Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a revitalização da Praia Central de Balneário Camboriú, a obra que vai ser feita após, logo após o alargamento, que é aquele processo de aterro aí que já tem vídeo aqui no canal eu explicando para vocês, que vai começar agora em março, tá, pessoal? Então, só para vocês se situarem aí, pessoal, nessa última semana agora de fevereiro, a prefeitura liberou o Master Plan na íntegra, tá? No site dela. Da prefeitura. É só escrever Master Plan Prefeitura de Balneário Camboriú no Google, que vai aparecer lá o lugar para você baixar. São mais de 1000 páginas esse Master Plan, que foi feito pelo Jaime Lerner. Também tem vídeo sobre isso aqui no canal, então clica aí se você não assistiu ainda, projetando o balneário para os próximos 30 anos, tá? Então, como eles liberaram agora o Master Plan completo, pessoal, eu consigo fazer uma análise de pontos do documento, tá? Eu falei, bom, primeiro que eu posso analisar, como é a primeira obra que vai acontecer desse Master Plan, é a revitalização da Praia Central, tá? Então eu já tô com a tela aqui aberta com o documento, tem algumas fotos e algumas escritas, enfim, é claro que também eu tenho que dizer para vocês, pessoal, que o Master Plan, ele é só uma ideia. A prefeitura não tem que necessariamente seguir igual tá ali, mas ele geralmente é seguido, tá? Então esse projeto que eu vou mostrar para vocês ainda não é o projeto que a prefeitura vai licitar, ou seja, que vai fazer a licitação e que vai ser executado. Isso aqui é só uma ideia, mas geralmente é seguido o que está aqui no Master Plan. A licitação da revitalização provavelmente também vai acontecer agora em março ou nos próximos meses aí. Lembrando que são duas obras separadas, o alargamento da faixa de areia é uma obra, já está licitada, já está com data de início agora para março, a prefeitura já tem o dinheiro, enfim, vai acontecer. E a parte da reurbanização, revitalização, que é isso que eu vou mostrar hoje para vocês, ainda não foi feita a licitação. A prefeitura está preparando a licitação, pelo que eu sei, para liberar nos próximos dias. São vários milhões de reais, aí as empresas vão analisar, vão dar o valor e, enfim, é uma obra que provavelmente daí só vai acontecer em 2022. Talvez final de 2021 para 2022, como é uma obra gigantesca, provavelmente vai levar mais de 1 a 2 anos, eu imagino. Então, enfim, isso que eu vou mostrar para vocês é provavelmente o que a prefeitura vai licitar daqui uns dias, tá, pessoal? Vou gravar, pessoal, a tela do meu computador aqui para ficar fácil para vocês entenderem o documento, né? Então vocês vão ver o documento junto comigo, tá? A partir de agora eu vou mostrando o documento aqui para vocês. Eu já deixei aberto aqui, pessoal, na página onde fala sobre isso, sobre o projeto de revitalização, né? Porque ele na verdade aqui, ó, ele começa aqui, ó, Parque da Orla Central, nova orla da Praia Central de Balneário Camboriú. Aí ele pega e dá algumas referências da onde eles tiraram. Antes um pouquinho aqui ele fala sobre como que a orla é atualmente, que é bem degradada, né? A gente sabe, um projeto antigo de vários anos, está bem aquém da qualidade que a cidade de Balneário Camboriú tem hoje em dia, né? Então precisa revitalizar, por isso que vai ser alargado e posteriormente revitalizado. Então aqui no documento ele fala sobre a nova orla de Balneário, que ela vai pegar do Pontal Sul até o Pontal Norte. Então ali por volta de mais ou menos 7 quilômetros de orla, vai ser completamente revitalizado, pessoal. E também vai contar com novos acessos que o Master Plan que chama de Caminhos do Mar, que é essa tela aqui que vocês estão vendo que tem esses riscos verdes aqui, esses são caminhos que levam dos bairros para a praia. Então, digamos assim, que são corredores, digamos assim, que priorizam o pedestre ligando os bairros à Praia Central, tá? Isso aqui eu imagino que não vai estar englobado na primeira licitação ali, eu imagino que é uma obra posterior, tá? Aqui hoje a gente vai falar primeiro da revitalização da Praia Central mesmo, mas como ainda não saiu a licitação, eu não posso dizer para vocês se está englobado ou não. Uma coisa legal que dá para ver aqui nesse primeiro mapa aqui, ó, que está na tela para vocês, os pontos de quiosques. Lembra que hoje a gente tem vários e vários quiosques? Pois é, pessoal, pelo que dá para entender aqui, vai ser diminuída a quantidade dos quiosques e vai ser aumentado o tamanho. Então observem aqui, ó, que se olhando aqui, claro que nem eu falei para vocês, é só um projeto, mas tem 2, 4, 6, 8, 9 quiosques, então diminui bastante o tamanho, pelo que dá para entender aqui, tá, pessoal? Claro que isso pode ser diferente, é só um projeto, que nem eu tô falando para vocês. Aí nessa página aqui, na página 10 do Master Plan, vocês podem ver que tem uma planta baixa de cima, olhando como que ficaria a vista de cima, né, da Avenida Atlântica. Então observem aqui que vai ficar 3 faixas de carro, de rolamento, na verdade são 2 para carro e uma
exclusiva para transporte público. Aqui está o primeiro ponto que eu não gostei desse projeto. Eu tenho que dar minha opinião. Durante o vídeo eu vou dar a minha opinião. Eu acho que eles deveriam ter colocado um VLT ou um EBRT no projeto aqui. Claro que nem eu disse para vocês, pode ser que a prefeitura licite um VLT quando ela fizer a licitação. Eu espero que sim. Eu acho que não colocar um VLT ou um EBRT aqui na Atlântica é um erro. Não dá para colocar ônibus antigo a diesel ali fazendo barulho, poluindo, enfim, correndo na Atlântica. Tem que ser um transporte ecológico, lento, né, que ande devagar para não transformar a Avenida Atlântica num corredor, digamos assim, de ônibus, que não é o objetivo. Ele tem que transportar as pessoas de forma silenciosa, ecológica e lenta, só que constante, entendeu? Por isso que a faixa é exclusiva para ele. Enfim, dá para ter uma ideia aqui como vai ficar e também dá para ter uma ideia da calçada, pessoal. Observem que a ciclovia é em curva, já vai ter mais fotos, e observem também que as árvores são mantidas, as árvores que existem hoje, e é acrescentado mais árvores ainda. E também dá para ver os quiosques. Observem como os quiosques estão enormes. Olha aqui onde eu estou passando o mouse em cima, ó, são enormes os quiosques, tá? Então aqui até tem uma imagem mais aproximada, ó, que fala em quiosque duplo, já vai ter uma foto ali, uma planta que vai dar para entender melhor. Aí aqui tem uma perspectiva colorida, pessoal. Nessa aqui dá para entender bem, quem não é muito da área aí. Eu sei que aquela planta de cima ali fica meio difícil de entender, mas aqui nessa colorida dá para entender bem. Então observem ali, vindo da esquerda para a direita, onde está o mouse, observem uma coisa que eu gostei, que o Jaime Lerner propõe revitalizar desde a calçada dos prédios até na faixa de areia. Isso tá perfeito para mim. Por quê? Porque se é tudo revitalizado, com certeza a fiação vai ser rebaixada. Inclusive, você pode observar aqui onde eu estou passando o mouse, ó, que a fiação está completamente inexistente nessa perspectiva. Então, graças a Deus, deve englobar o rebaixamento da fiação completa na Avenida Atlântica. Aí depois segue normal, que nem já existe, 2 faixas de rolamento para carro, aquela faixa exclusiva para ônibus, ou se Deus quiser, talvez um BRT ou um VLT, né? Um EBRT. Depois vem as árvores, então o pessoal tinha dúvida se aquelas árvores seriam cortadas, vocês podem ver que não vai ser cortado. Esse em vermelho, pessoal, é a ciclovia, então observem que a ciclovia é bem larga. Depois vem o calçadão propriamente dito, observem como é largo também, calçadão, pista de caminhada, enfim. Aí tem mais uma área, provavelmente que vai ser uma área que também está em vermelho, né? Uma área pode ter uma academia ali, pode ter bancos, uma área de convivência, a gente pode falar assim. Então observem como tem mais espaço, basicamente é isso. E daí para finalizar aqui, ó, observem que aonde vai ficar os quiosques vai ter alguns recuos com árvores e provavelmente para colocar mesas, cadeiras, enfim, para os próprios quiosques atenderem ali, digamos assim, né? Algo mais moderno, digamos assim, do que acontece hoje, que simplesmente os quiosques alugam cadeiras e guarda-sóis. É algo mais moderno, né? Aqui seguindo, pessoal, tem algumas perspectivas de cima de alguns pontos da cidade, tá? Essas fotos aqui, ó. Então, a Praça Almirante Tamandaré, como que ficaria aqui, ó. Dá pra ver bem, ó, que a ciclovia ia mudar de lugar, ela não ia mais fazer aquela curva, né? Ela ia passar reto pela Praça Almirante Tamandaré e teria quiosques também bem na frente da Praça Almirante Tamandaré. Olhando aqui novamente esse corte, pessoal, aí no início do vídeo eu falei que ia ter poucos quiosques, mas olhando a perspectiva aqui, na verdade, eu acho que vai continuar tendo um monte, tá? É só naquela primeira página que não está representado corretamente ou sei lá, não sei. Mas o que dá para ver aqui é que vai ter bastante quiosque sim, aparentemente, né? Vai depender, que nem eu disse para vocês, do que a prefeitura licitar. Aí aqui, pessoal, nesse outro corte aqui tem um corte geral. Esse dá para entender bem como que ficaria a Avenida Atlântica. Então, olhando aqui, ó, da esquerda para a direita, observem. Passeio público de 4 metros de largura, iluminação em LED, as 3 pistas, então 2 para carro, uma exclusiva para transporte público, aí um passeio de acessibilidade que é como se fosse uma calçada ali, digamos assim, só para dar essa divisão entre o canteiro e a pista de rolamento. Então, digamos assim, quando a pessoa quer atravessar a Avenida Atlântica, ela vai parar na faixa, esperar o trânsito parar para ela atravessar, ela vai ficar nessa calçada ali de acessibilidade. Aí vocês podem ver que tem um jardim também, bem legal, que vai ser utilizado aquelas árvores que já existem, a ciclovia com 3 metros de largura, que é muito bom, 1,5 metro para cada sentido, depois o passeio principal com 7 metros, embaixo do passeio principal um reservatório para águas das chuvas, isso aqui eu gostei muito, aí os quiosques, a galeria técnica, né, que é a infraestrutura de energia para os postes de iluminação da orla e depois a faixa de areia com 65 metros. Aqui dá para entender perfeitamente, pessoal, muito legal, muito bom.
O único defeito que eu vejo aqui, que nem eu já disse para vocês, um é não estar englobado num VLT no lugar daquele ônibus, e outro, eu acho que deveria ter do lado dessa ciclovia uma pista exclusiva para scooter e patinete elétrico, que a gente sabe que está muito difundido aqui na cidade de Balneário Camboriú, e eu acho totalmente errado, do jeito que é hoje, a ciclovia ser dividida entre bicicleta e esses veículos elétricos, porque a gente sabe que a bike anda muito mais devagar do que as scooters, que pega ali 40, 50 por hora, então é muito perigoso, tanto para o ciclista quanto para o piloto ali da scooter. Tanto que é até proibido, né, na verdade, andar na ciclovia com aquelas motos elétricas, mas o pessoal não respeita. Então eu acho que o ideal seria ser feita uma pista exclusiva para eles, né? Enfim, pessoal, a gente segue aqui o documento, ó, tem uma outra perspectiva, olhando dos prédios para a praia, bem legal aqui, dá para entender bem, ó, como vai ficar. Estão vendo que aonde vai ficar os pontos de ônibus, né? Que o pessoal me perguntaria. Então tem recuos, a ciclovia passa por trás do ponto de ônibus. Isso não interfere no embarque e desembarque dos passageiros. Ponto positivo para o master plan isso aqui. Aí a calçada ali, enfim, dá para ver, né? A calçada ali na frente, ali parece que depois da calçada vai ter um deck de madeira, que é a área de convivência que eu falei para vocês, e os quiosques. Iluminação tudo em LED e tal. Aí aqui tem uma outra perspectiva mostrando os pontos de ônibus e os quiosques, tá? Inclusive eles colocaram P4 aqui, tipo, copiando o Rio de Janeiro. Eu não gostei, né? Porque o pessoal fica falando que a gente copia o Rio de Janeiro. Se tiver P4, P5, P não sei o que, vão falar que a gente copiou do Rio de Janeiro também, né? Poderiam dar outro nome, né? Serem mais criativos. Vamos ver. Mas aqui mostra também Academia da Terceira Idade. Essa foto aqui, a primeira aqui é o quiosque, e essa de baixo aqui é o ponto de ônibus. Bem legal. Gostei também. Aqui tem uma outra perspectiva da ciclovia com, não sei por que daí tem uma mulher correndo na ciclovia, né, já que vai ter a calçada própria para isso. É raro aqui no desenho, mas beleza, porque lembre-se, a ciclovia ou ciclofaixa, pessoal, ela tem que ser exclusiva para bike. A gente tem muito movimento na cidade desse modal de bicicleta. Muita gente mesmo anda. Então não dá para ser compartilhado. Se vai fazer um negócio, tem que ser exclusivo para bicicleta. Faz uma pista de caminhada e, se necessário, faz uma pista de scooter. Já que está reformando, reforma tudo. O que mais que ele mostra aqui? Ele mostra novamente uma outra perspectiva. Aqui tem uma calçada com acessibilidade, com a rampa para o cadeirante, igual eu falei para vocês, e um ponto ali para a pessoa esperar para atravessar a faixa. Também tem dá para ver que tem a guia tátil ali, né, para os deficientes visuais, então bem legal. Também tem uma perspectiva de uma academia da terceira idade aqui, quer dizer, não só da terceira idade, né, uma academia para todo mundo, enfim. Aí, pessoal, finalmente a gente chega na Barra Sul, mole da Barra Sul ali. Ele mostra uma perspectiva de como ficaria o mole lá da Barra Sul, bem legal. Dá para ver que a calçada ela adentra o mar ali, já que vai ser alargado, né? Vai ter bastante espaço para fazer uma área de convivência ali no mole, muito mais bonito do que é hoje. Se a gente descer aqui, ó, tem uma perspectiva, ó. Então, uma espécie de umas escadas ali para o pessoal ficar curtindo. É bem parecido com o que tem fora do país. Tem vários países que tem isso, principalmente na beira de rios, que são uma espécie de escadas, só que grandes, né? Onde você pode sentar, fazer um piquenique, ver um pôr do sol, ficar olhando o mar, escutar uma música, sei lá, ficar ali curtindo, apreciando a natureza. E no fundo ali um pergolado para fazer uma sombra, então, para as pessoas, né? Inclusive aqui embaixo tem mais perspectivas, ó, um pergolado bem grande, um jardim embaixo do pergolado ali, a ciclovia passando ali também. Então, bem legal, bem legal. Gostei do que foi feito ali no mole da Barra Sul, da ideia, né, para fazer no mole da Barra Sul. Aí aqui embaixo tem um corte, pessoal, de como ficariam os quiosques, então dá para ter uma ideia. Ele é como se fosse uma onda do mar, eles desenharam como se fosse uma onda do mar. Achei bonito, dá para ver que tem banheiro, tem dentro de uma dessas estruturas aparentemente comporta 2 quiosques cada, então, por exemplo, sei lá, pode ser um de bebida, um de comida, sei lá, um de água de coco, outro de milho, ficou legal. A única coisa que me preocupa, ele é muito bonito, só que eu não sei se não viraria uma pista de skate, essa cobertura aí, que parece uma rampa. Teria que ter uma fiscalização ou algum modo na construção ali que evite do pessoal ficar andando de skate ali, ou até mesmo de bicicleta de manobra em cima disso aí. É bonito, muito bonito o desenho, só que tem essa questão, né? A gente tem que pensar nisso também, na usabilidade e no pessoal aí que não vai fazer o uso correto. Aqui tem uma perspectiva bem grande, ó, então dá para ver uma foto grande como ficaria. É bem bonito, gostei. Imita uma onda do mar, né? Bem legal.
Aí aqui tem um outro corte aqui, ó, que fala de um quiosque duplo. Junto com esse quiosque teria um corpo de bombeiros, né? Um módulo de corpo de bombeiros e da polícia militar. Bem legal. Eu gostei também porque parece que o banheiro é subterrâneo, pessoal. Quer dizer, parece não, é o que está aqui na planta, né? O banheiro é subterrâneo, então teria uma escada para você descer para os banheiros e seriam vários boxes de banheiro aqui embaixo, é onde eu estou passando o mouse aqui, ó. Tipo, nesse aqui tem 4 banheiros, 4 pias, tem chuveiro, então ducha, né? Então eu gostei. Tipo, fica primeiro mundo. Eu também faria isso, faria subterrâneo, porque você não carrega tanto a Atlântica, né? Como você consegue escavar ali tranquilamente, é só areia, joga o máximo possível de coisa pro subsolo e deixa só as entradas no nível da rua. Claro que tem que ser um lugar com manutenção, tem que ser junto com os quiosques, porque daí, quem sabe, você faz uma licitação e a pessoa que aluga o quiosque é obrigada a manter os banheiros limpos, abertos ao público, sei lá, ou você cobra para usar o banheiro, daí você tem um funcionário lá, faz uma licitação para cuidar disso aí, também não pode deixar aberto ali, ao Deus dará, senão aquele buraco vira um lugar para uso de drogas e vandalismo e tudo mais. Aqui tem mais uma perspectiva do quiosque duplo, bem bonito, gostei. Aqui, pessoal, mais uma foto, daí uma perspectiva. Essa aqui é a questão que une ali, que eu falei para vocês no início do vídeo, a nova orla com os caminhos do mar. Então, estão vendo aqui onde eu estou passando o mouse aqui, ó? Esse caminho do mar é onde viria dos bairros. Tá vendo que não é uma rua com carros? É uma rua, como se fosse uma street, né? Só para pedestres, só para pessoas. Então, legal essa integração também. Aqui explica, tem uma breve explicação aqui falando sobre isso. Aí aqui explica novamente mais um pouco sobre os caminhos do mar e tal, como eles ficariam, tá vendo? Ó, que ela seria uma rua só para pedestres, mas é claro que precisa ter acesso às garagens dos prédios, que já existem, não tem como você proibir isso, então o carro passaria igual, mas só para acessar as garagens. Semelhante ao que tem hoje lá no calçadão da Avenida Central. Basicamente é pegar o calçadão da Avenida Central, que é referência no turismo lá, muita gente frequenta, e trazer eles para outros pontos da cidade, tornando assim a cidade mais humana, a gente pode dizer assim, mais ou menos por aí. Aqui tem uma perspectiva aqui isométrica, então inclusive ele está com o BRT lá, só que nada a ver essa perspectiva aqui, porque, sei lá, não sei, tá só para representar, porque o mar não está aqui, né, do outro lado, tá cheio de prédio, mas enfim, aí aqui tem uma perspectiva de como ficaria, perceba que parece bem o calçadão da Avenida Central ali, com bancos, quiosques, enfim, restaurantes, né, enfim. E aqui termina, pessoal, termina, a partir daqui já é o estudo das praias agrestes, que vai ficar para outro vídeo. Então vocês viram aí, basicamente é esse o vídeo, essa é só parar a gravação aqui da tela, parei. Esse aí é o vídeo, pessoal, basicamente explicando ali qual que é a ideia do Jaime Lerner para a orla da Praia Central de Balneário Camboriú. Bem legal, eu gostei. Claro que vocês viram que eu coloquei algumas ponderações que eu faria. Inclusive, nesse documento aqui, pessoal, não está incluído a parte ali da revitalização do deck do Pontal Norte. Não sei porquê, mas deveria estar e deveria ser feito igual a parte sul. Ou pode ser que está em outro documento que eu não achei. Porque tem mais de 1000 páginas, eu não consegui olhar tudo ainda. Eu olhei algumas, não consegui olhar tudo. Mas merecia uma boa revitalização também lá na região norte ali da cidade. Com o mesmo estilo ali da Barra Sul, né? Apesar de que o mole é novo, mas dava para fazer uma revitalização lá também, né? Já para aproveitar e fazer tudo aí. No meu ponto de vista, o projeto é muito bom mesmo aí. Eu daria nota 9. Só não dou 10 porque esqueceram desses pontos aí que eu falei para vocês. Mas enfim, claro que isso é só a minha opinião. Você é aberto aí a dar a sua opinião. Inclusive, a prefeitura está aceitando opiniões por e-mail. Lá no site da prefeitura você pode mandar sua opinião por e-mail deles lá que eles vão analisar. Porque lembrando, tudo isso aqui é só um projeto. Ainda vai ser tudo isso feito aos poucos durante os próximos anos, vai ser feito licitações e na licitação é que realmente conta como que vai ser executado e o que tem que ser executado dentro daquele projeto, né? No escopo do projeto ali. Então, enfim, isso é só uma ideia. O que eu quero de vocês agora, pessoal? Dá sua opinião aí, se você gostou, o que você achou, se você faria diferente, se você acha que vai ficar bonito, podia ser diferente. Eu sei que tem gente que vai reclamar porque vai falar que a Avenida Atlântica deveria ter umas 6 faixas para descongestionar o trânsito, não sei o quê, mas não vejo sentido nisso, até porque cada vez mais o modal está mudando e não é mais carro, então não precisa fazer uma avenida de trânsito ali rápido na frente da praia. Quem quiser andar de carro, que ande nas outras avenidas ou
ande de transporte público, que é o que vai ter esse VLT ou vai ter esse BRT ou ônibus, né, corredor de ônibus, enfim, ou ande de bicicleta, patinete elétrico. A Avenida Atlântica realmente não vai virar um corredor, uma avenida, igual a Beira-Mar Norte, por exemplo, de Florianópolis. Lá. Enfim, pessoal, é isso, esse foi o vídeo. Agora deixa seu like, seu comentário, sua opinião, se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí, enfim, fala o que você achou desse projeto aqui do escritório do Jaime Lerner para a Praia Central de Balneário Camboriú. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, então, valeu e até o próximo vídeo.